Irmãos, a maioria de vocês sabe que o meu tempo como pastor desta igreja está terminando. Este é o meu último domingo aqui. Não é novidade, a não ser para aqueles que nos visitam e não conhecem a rotina da nossa igreja. E no passado, quando eu pensei no que eu pregaria, eu achei que não tinha texto mais apropriado do que um texto de despedida. Mas eu vou explicar como é que a gente tem que ler e pensar nesse texto, ao invés de fazer desse momento um momento fúnebre, triste. Eu espero que seja um momento de conforto e de aprendizado da palavra de Deus. Eu gosto desse texto porque o apóstolo Paulo, que era tão especial na vida da igreja de Éfeso, vai falar ao coração das suas ovelhas, dos seus filhos espirituais. E Deus tem falado ao meu coração e espero que Ele, por meu intermédio, fale ao de vocês também. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 20, versos 17 ao 38. Atos capítulo 20, versos 17 e 38. Diz assim a palavra do Santo Deus. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais o veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Esse é um belo texto, mas antes de começar explicando as coisas que eu aprendo e espero comunicar com clareza e com veracidade nessa manhã, eu preciso dizer o que a gente não pode fazer nessa manhã. O que esse texto não está nos ensinando e o que a gente não deve fazer. E o que vale para esse texto agora, vai valer para outros textos da Bíblia. Então vamos lá. Como é que a gente não deve olhar para esse texto?
Primeira dica que eu lhes dou, que eu já tenho ensinado à igreja em momentos passados, o pastor Jailson tem ensinado isso e precisa ficar bem claro. Primeira coisa, não devemos fazer identificação com personagens. O pastor Heber não é Paulo, os presbíteros de Éfeso não são os presbíteros da aliança, e a despedida de Paulo não é o meu último culto como pastor. Que fique bem claro que não é assim que a gente lê as escrituras. Quando a gente lê as escrituras assim, parece que Deus fala muito proximamente a gente. Ele fala assim, olha só, o pastor Heber escolheu um texto de tchau no último domingo, quando ele ia pregar como pastor, e ele falou com os presbíteros, e eles choraram muito, pode ser que isso aconteça um pouquinho, e foi a despedida. Olha só, o texto se encaixou como uma luva. Pastor Heber que nem o apóstolo Paulo. Não sou. Primeiro que eu não vou sofrer e não sofri as coisas que ele sofreu. Não passei pelas coisas que ele passou, e eu não tenho uma função apostólica na igreja de Cristo, não sou pai espiritual de todos os que estão aqui, do jeito que Paulo era dos presbíteros em Éfeso. Então, mas tem uma razão teológica pela qual a gente não pode fazer isso. Identificação, quando a gente faz identificação com algum personagem, a gente sempre é seletivo, a gente só se identifica com o que a gente gosta. Frequentemente a gente escolhe o personagem que é mais heróico, e a gente fala assim, ó, Deus vai estar comigo e vai me fazer superar os obstáculos e eu vou vencer os inimigos e tal. A gente nunca se identifica com as porcarias da história, né? A gente sempre se identifica com, ou é mais comum se identificar com os heróis, ou pelo menos aqueles que são conduzidos por Deus a algum tipo de triunfo, de êxito, de vitória. Então, identificação é seletiva e isso não é bom. Uma vez eu dei essa ilustração quando eu ensinava lá no Andrew Jumper, e eu acho que eu cheguei a falar aqui. Quando a gente usa, por exemplo, uma história conhecida como a conquista de Jericó, que é uma história que muita gente conhece, né? Que tocam-se as trombetas, Jericó cai e assim Deus dá uma conquista miraculosa. É muito frequente as pessoas dizerem assim, e isso de forma errada, tá? Qual é a Jericó que você tem que enfrentar? Quais os muros que Deus tem que derrubar para que você tenha vitória na sua vida? A gente sempre identifica com Josué, com o muro caindo e gosta dessas coisas. Ninguém, por exemplo, fala qual é a Raabe da sua vida. Raabe era uma prostituta, uma meretriz. Mas essa parte não é muito legal de fazer identificação. Então a gente é seletivo e a gente acaba interpretando as escrituras de forma errônea quando a gente faz isso. A gente faz seleção e essa seleção é injusta. Outra coisa que acontece, ela é moralista. Quando a gente faz identificação de personagem, tem muito a ver com aquilo que eu tenho que fazer para ter uma boa conduta. A Bíblia vira mero manual de conduta, e é capaz de gente nos visitar aqui na Aliança e dizer assim, olha, não é que a mensagem daquele pastor que falou lá pela última vez foi legalzinha? Eu tenho um livro em casa também de sabedoria muito bom, igual ele assim. Se a escritura, se a Bíblia Sagrada, se aquilo que a gente chama de palavra de Deus não fala mais do que seu livrinho de sabedoria na sua casa, então ou você não entendeu, ou pregaram muito mal. Porque esse livro que a gente lê todo domingo não tem nada a ver com os bons livrinhos que você lê em casa. Nada. Ele não é mero manual de conduta. E quando a gente faz isso, a gente perde de vista a história da salvação. A gente perde de vista de que o que nos é contado na Bíblia é uma grande história do triunfo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual nós somos inseridos nessa história. E é assim que eu quero começar a olhar para esse texto. Então vamos lá. Como é que a gente olha para esse texto? Como é que a gente aprende com ele? Temos que lembrar que Atos dos Apóstolos revela a história do avanço da igreja. Essa é a obra de Cristo, por meio de uma sucessão de pessoas sob a direção do Espírito Santo. No meio do ano, eu e o pastor Jailson pregamos uma série sobre o comecinho de Atos, e uma das mensagens eu ensinei que Atos, o autor de Atos, que é Lucas, ele diz assim que no primeiro livro, ele começou a narrar as coisas que Jesus começou a fazer. Então ele dá a entender de que agora em Atos ele vai falar das coisas que Jesus continuou a fazer. Ele está narrando a obra de Cristo, já que Cristo é quem edifica a igreja. Então quando a igreja de Atos está crescendo,
Cristo é quem está edificando. Então, Atos dos Apóstolos revela a história do avanço da igreja, do crescimento da igreja operado por Jesus. E isso acontece não só com uma pessoa ou com grandes pessoas. Na verdade, Atos é um exemplo perfeito de sucessão de pessoas. Por quê? Porque na primeira parte de Atos de 1 a 12, quem ganha proeminência é o líder dos discípulos chamados diretamente por Jesus durante o seu ministério terreno, que era Pedro. Pedro é quem mais aparece, de Atos 1 a 12. Depois Pedro some de cena, e a partir do capítulo 13, surge um ex-fariseu chamado Saulo, que agora mudou o nome para Paulo, e ele ganha proeminência. E essa é uma demonstração de mudança de liderança. E Paulo vai fazer a mesma coisa no nosso texto com os líderes em Éfeso. Então, o Espírito Santo é aquele que conduz toda a liderança em Atos. Percebe-se várias vezes quando essa liderança faz alguma coisa extraordinária, ela está cheia do Espírito. Pedro fala diante do Sinédrio, cheio do Espírito, né? Estevão era um homem cheio do Espírito. Depois a gente vai ver que Filipe é conduzido para longe do eunuco por causa do Espírito, e assim por diante. Paulo é conduzido pelo Espírito, a igreja é conduzida ao Espírito. Na hora que eles estão reunidos num concílio, diz, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que fizéssemos assim. É o Espírito quem está conduzindo essa sucessão de pessoas. Bem, então como é que essa história se aplica a nós? E é assim que eu vou pensar com vocês. Como é que a IPA Limeira tem experimentado algo parecido? Nós temos tido um crescimento notório da igreja em seu 6º aniversário. Estamos fazendo 6 aninhos. Para uma igreja isso é bem novo. E ainda e nós temos já uma comunidade bem grande comparado ao que nós éramos 7 anos atrás, quando esse trabalho começou. Quando estávamos aqui recebendo os membros, fiquei com vontade de cutucar. O presbítero Anderson estava do meu lado dizendo assim para ele, assim, dá uma olhada no seu rebanho. Olha o tamanho de pessoas que Deus colocou debaixo dos nossos cuidados. E isso foi obra de Cristo. Obra de Cristo. Cristo é quem traz pessoas à sua igreja. Nós tivemos não só crescimento operado pelo Salvador Jesus, mas nós tivemos sucessão de liderança. Por exemplo, nós tivemos saída do presbítero Daniel Raso, tivemos saída do diácono Marcos recentemente, agora eu deixo lugar para que outro pastor venha, e isso é prova de que Deus sustenta a sua igreja, mesmo quando ela sofre algumas perdas. A sucessão de liderança vai mostrando um curso natural das coisas. Alguns dos nossos membros nos deixaram para estar na glória, outros mudaram de lugar, e ainda assim Deus continua sustentando a sua igreja. Isso é prova de que aquilo que começou em Atos dos Apóstolos continua a ser verdadeiro. E isso tudo nos ensina que Cristo Jesus é quem conduz a sua igreja por obra do Espírito Santo. Eu quero focar em 3 coisas com vocês nessa manhã. 3 áreas nas quais eu acho que a gente pode aprender com o livro de Atos e mais especificamente com o nosso texto-chave. Primeira coisa é que o avanço da igreja nos ensina como o crescimento da igreja em Atos nos fala sobre o nosso crescimento. O que a gente tem que aprender sobre o nosso crescimento que reflete o que Deus fez através dos apóstolos na época de Atos? A terceira viagem missionária de Paulo, na qual o nosso texto está inserido, ele fortalece igrejas já plantadas, e isso é uma evidência de avanço e cuidado pastoral de uma igreja que cresce. A gente vai ver isso. Em segundo lugar, a sucessão de liderança mostra como a passagem do bastão é prova da apostolicidade da igreja. Uma igreja apostólica não é uma igreja que fica presa a líderes que são imexíveis. É engraçado porque em igrejas evangélicas hoje em dia, muitas vezes líderes ganham um status tal que parece que não dá para substituí-lo. Isso não é evidência de apostolicidade. Então os que se chamam de apóstolos e se acham super líderes, na verdade não demonstram apostolicidade. Os apóstolos passaram o bastão àqueles que estavam assumindo a liderança da igreja à medida que cada um deles ia falecendo. E Paulo faz a mesma coisa no nosso texto aqui. Terceira coisa é a direção do Espírito. Frequentemente o Espírito nos surpreende
mas ele dinamiza no sentido de ele dá poder para que a igreja cumpra a sua missão. A confiança de que Deus e sua palavra continuarão a edificar os líderes é prova de uma igreja dirigida e dinamizada pelo Espírito. Nós vamos ver esses 3 pontos, tá? Creio que vai ficar bem claro. Primeira coisa, vamos aprender um pouco sobre o avanço da igreja, como o crescimento da igreja em Atos nos ensina sobre o nosso crescimento. Primeiro, uma palavrinha rápida sobre a terceira viagem de Paulo. Aqui tem um mapinha que ilustra o que era o mundo romano que Paulo serviu. Ele sai de Antioquia nessa terceira viagem missionária e passa por regiões ali da Galácia, da Frígia, e vai até a Macedônia, e quando ele volta, ele está rumo a Jerusalém para trazer umas ofertas que ele levantou em certas igrejas para ajudar uma igreja carente. Jerusalém é um lugar em que as pessoas estão sendo muito perseguidas, aqueles que são cristãos são vistos como traidores da fé judaica. Então a igreja está minguando no sentido de recursos, e Paulo preocupado porque os judeus foram aqueles que trouxeram a revelação aos gentios, não é? Foram um instrumento de Deus. Ele diz, nós devemos isso a eles. Então ele recolhe recursos de várias igrejas, está voltando para Jerusalém, e ele resolve parar em Mileto. Mileto está circulado ali em vermelho. É uma cidade que ficava a cerca de 60 quilômetros ao sul de Éfeso. Ele não quis parar em Éfeso por causa de tempo, mas Éfeso foi a grande cidade missionária nessa terceira viagem. Paulo fez essa viagem por cerca de 5 anos, e desses 5, 3 deles foram parados em Éfeso. Por que Éfeso? Éfeso era uma capital comercial, era uma rota de passagem de muita gente, era uma região cosmopolita. Pregar em Éfeso seria espalhar o evangelho para vários lugares, e foi isso que o apóstolo Paulo fez. Durante 3 anos ele ensinou incessantemente, tanto em público quanto de casa em casa. E Éfeso virou então um centro de várias pequenas igrejas que se reuniam em casas. E essas igrejas passaram a ter líderes, os presbíteros. Então quando Paulo quer recomendar algumas coisas a eles, ele chama esses presbíteros, ele não para em Éfeso, ele chama os presbíteros para virem sul, para Mileto, e lá ele os encoraja para cuidar da igreja de Éfeso. É como se Paulo dissesse assim, quero pastorear essa grande igreja que Deus me deu a graça de plantar, mas eu vou fazê-lo por intermédio dos seus líderes. Então Paulo fala a eles porque sabia que ao falar a eles estaria encorajando essa igreja. Pra você ter uma ideia de como Paulo foi impactante lá, Paulo pregou, muita gente creu, diz que várias pessoas na Ásia passaram a crer, e lá Paulo fez alguns dos milagres mais extraordinários de todo o seu ministério. Então Paulo impactou a tal ponto que houve uma ira, uma fúria de pessoas de outras religiões que queriam expulsar Paulo de lá, persegui-lo. Então o ministério em Éfeso foi muito marcante, e Paulo era muito amado lá. Por isso ele resolve chamar os presbíteros, ele não quer se delongar, está lá no capítulo 20, verso 16, ele diz assim, Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém. Ele queria chegar a Jerusalém, e ele sabia que indo para Jerusalém, de duas uma, ou ele seria preso e não mais veria os presbíteros de Éfeso e a igreja de Éfeso. Segunda, se ele conseguisse se livrar, não tivesse esse tipo de impedimento, ele iria para outra parte do Império Romano e não para lá. Então ele se despede, não só um até logo, ele diz, provavelmente nós nunca mais nos veremos. E é isso que mexe com os presbíteros. Mas o que a gente aprende dessas viagens? Primeiro, elas revelam a missão em movimento, com todos os desafios e avanços da igreja, os quais eram relatados aos irmãos. Quando Paulo voltava das viagens missionárias, ele contava às pessoas o que Deus estava fazendo em outros lugares. Porque no começo, a igreja cristã, ela tinha alguns grandes centros. Jerusalém foi onde começou, Antioquia virou um grande centro, e aí Paulo voltava para esses lugares e contava. Então uma das vezes ele contou em Antioquia, no outro momento ele contou lá em Jerusalém, dizendo, olha o que Deus tem feito entre os gentios por nosso intermédio. O
que ele fazia nessas viagens? Ele abria novos campos. Então tem igrejas em que Paulo plantou, porque ele ficava pregando lá algum tempo. Ele ficou cerca de 1 ano e meio em Corinto, ele ficou 3 anos em Éfeso, ele ficava algum tempo em alguns lugares, e ali começava uma comunidade, e ele deixava algumas pessoas cuidando, alguns pastores cuidando dessa comunidade. Mas ele também preparava liderança. Na primeira viagem missionária, Paulo passa de igreja em igreja, elegendo presbíteros, colocando presbíteros para a liderança da igreja local. Era uma forma de passar o bastão, era uma forma de mostrar o cuidado da igreja, tá? E ele fortalecia as igrejas já plantadas. Tem um momento que ele fala para Barnabé: vamos visitar as igrejas que já foram organizadas para fortalecê-los na fé? Então Paulo faz isso. O nosso texto mostra essas 3 ênfases que a gente vê em outras partes de Atos. Nosso texto mostra os desafios, o fortalecimento e a preparação de liderança. O que eu quero dizer com isso? Os desafios é aquilo que ele alerta nos versículos 29 e 30. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Paulo os alerta a desafios externos e internos. Ele fala assim: eu sei que depois que eu for embora, vocês ainda estão no primeiro amor. Mais tarde, a igreja de Éfeso vai ser acusada de perder o primeiro amor. Mas agora ele diz assim: eu sei que vocês estão no primeiro amor, mas depois vão surgir lobos vorazes. Na verdade, com pele de cordeiro, mas enganando as pessoas. E eles virão de fora e também surgirão de dentro, que é o que mais dói. Quando alguém de dentro vem e começa a pregar aquilo que não é verdadeiro. Então Paulo prepara, e de fato isso acaba acontecendo com a igreja de Éfeso. A gente tem evidências disso surgindo mais tarde. Nas cartas que Paulo escreve, por exemplo, para Timóteo, que era um pastor em Éfeso, a gente percebe falso ensino lá. Em Apocalipse 2, quando João, o apóstolo João, escreve uma carta a Éfeso, por ordem do Senhor Jesus Cristo, ele fala de falso ensino naquela região. Então isso realmente aconteceu. Mas o nosso texto não alerta só para os desafios, também fortalece. Por exemplo, depois de tudo que Paulo falou, é tão carinhosa a forma como ele se ajoelha com eles e ora com eles e por eles, como o pastor Jailson pediu aos pais que se comprometessem hoje. Com eles e por eles. Ele os fortalece, ele os encoraja. Era um momento triste, difícil, era uma despedida para nunca mais se verem, e ainda assim eles são fortalecidos pelo apóstolo. E ele os prepara. O que ele está fazendo ao chamá-los para Mileto e dando direcionamento a eles? Ele está preparando liderança. É o que Paulo sabia fazer bem. E eu quero que a gente atente para essas 3 coisas, essas 3 áreas. Por quê? Porque essas 3 áreas também são vivenciadas por nós. Nós também experimentamos o mesmo enredo em nossa história, a história da Igreja Presbiteriana Aliança. Veja como é que Deus tem trazido alguns desafios em meio ao seu crescimento, não é? Disciplinas, imaturidade espiritual, controvérsias teológicas. Isso aconteceu em pequena medida e pode acontecer ainda em maior medida. À medida que a palavra de Deus é pregada fielmente, isso acontece na igreja. Olha que curioso, parece que essas coisas não acontecem em igreja saudável, mas acontece. Acontece porque a pregação da palavra, por exemplo, suscita imoralidades e a necessidade de tratar delas. Então, disciplina eclesiástica não é sinal de que a igreja está podre. É sinal de que Deus tem suscitado os pecados, trazido à luz e tratado deles antes do que ficarem acobertados. Imaturidade espiritual, eu falei isso aos presbíteros no passado, a gente já conversou sobre isso, e isso vai continuar acontecendo. À medida que Deus vai fazendo essa igreja crescer, vai chegando muita gente bebê. Porque não é todo mundo que vem assim preparado, pronto para servir. Pastor, estou aí, sou uma pessoa já madura na fé. A maioria vem estragadinho, estou falando de vocês, viu? A maioria vem estragadinho que só. Tudo arrebentado, estrupiado assim. Parece bebê largado. Aí Deus vai cuidar, Deus vai tratar. Isso é prova de que a igreja sempre tem desafios. Ela não recebe só acréscimo, ela não faz contratação de peso. Não é assim. Ela pega coisa machucada,
Porque Deus faz isso mesmo. Deus traz gente com desafios, com lutas, com angústias, às vezes com imaturidade espiritual. Isso não é mau sinal. Isso é como Deus trata a sua igreja. Às vezes controvérsias teológicas no sentido de gente se perturbando com coisas pequenas, criando confusão por causa de legalismos ou tendências inovadoras. Tudo isso nós já experimentamos um pouco e eu creio que isso não vai parar. Então preparem-se, porque o alerta do apóstolo Paulo é um alerta para toda a igreja, inclusive para a nossa igreja. Segundo, não esmoreçam. Não esmoreçam, não desanimem, porque isso não é sinônimo de que a igreja vai mal. Pelo contrário, imoralidade, imaturidade e contendas são obra do inimigo que visa destruir a igreja. Não é curioso isso? Essas coisas não acontecem em igrejas mortas. Elas só acontecem onde há vida. É só onde há vida que Satanás e os seus capangas, se eu posso assim dizer, gostam de trabalhar para promover imoralidade, para promover imaturidade e para gerar contenda. Estejam atentos, mas saibam que ele só semeia tais desafios onde há vida. Isso aconteceu na igreja de Atos dos Apóstolos e não é diferente conosco. Eu quero lembrar vocês algumas coisas que vocês sabem. Por exemplo, quando Atos estava crescendo e acrescentando 3 mil, 4 mil, 5 mil, você fala assim, essa igreja está uma bênção. Está assim crescendo os números, mas aí surge Ananias e Safira, surge quem quer quem quer adquirir os dons dos apóstolos para fazer as coisas espetaculares. Começa a surgir imoralidades desse tipo, ao ponto dos apóstolos serem duros com esses pecadores. Começa a surgir contendas. No capítulo 11, os judeus ficam com dor de cotovelo, porque os gentios receberam o mesmo espírito. No capítulo 15, os judeus falam, como assim não vai circuncidar agora? A gente circuncida há mais de 2000 anos. Como circuncisão agora não é importante? Né? E aí começa a haver contenda que gera o chamado Concílio de Jerusalém. Isso na igreja fantástica de Atos, tá bom? Não é naquela igrejinha da esquina do seu bairro, não. É na igreja que está na Escritura. Nessa igreja que todo mundo fala assim, que bênção de igreja. Olha lá, cheia de imoralidades, cheia de contendas. Também é uma igreja com controvérsias. O Concílio de Jerusalém é prova disso. Então, e mesmo assim, a igreja continuava a crescer. Então a igreja de Atos é, num certo sentido, um microcosmo da igreja cristã ao longo dos séculos, e é um retrato da nossa igreja. Nossa igreja, à medida que cresce, também vai experimentar essas coisas. Não tenham medo e não se preocupem ao ponto de achar que isso é sinal de que a igreja vai mal. Não, é sinal de que a igreja está viva. É porque ela tem vida que essas coisas aparecem. Mas elas precisam ser tratadas. Por isso, o alerta do apóstolo Paulo. E outra coisa que Deus tem mostrado a nós é que novos campos e fortalecimento de liderança são o mesmo enredo no nosso meio, não é? O crescimento da igreja com a chegada de novos membros, a gente viu hoje, em outubro recebemos vários. Pastor Jailson tem, junto do conselho, feito um trabalho de cuidado dessas pessoas. Hoje nós somos um culto que quase lota a escola ao ponto de a gente não conseguir mais colocar pessoas aqui. Quem conheceu a igreja lá na chácara, pequenininha, a gente se reunia debaixo de um toldozinho, que era do tamanho dessas duas fileiras aqui do meio. E ainda sobrava espaço. Né? E não faz muito tempo, Deus tem trazido bastante gente. Agora a gente tem o privilégio e a alegria de iniciar o trabalho em Cosmópolis. E de ver a perspectiva de Deus fazer o trabalho crescer lá também. Para nós isso é grande alegria. Não é? Isso, Deus tem que ser louvado por isso. Esse aumento de rol e trabalhos não se mostrará saudável se não houver maturidade. É aí que está a questão. Nós não queremos ver só a igreja crescendo em números. Para ser sinal de que ela tem saúde, o avanço da igreja precisa envolver crescimento em qualidade, em maturidade cristã. Daí surge o próximo ponto que eu quero trabalhar, que é a sucessão de liderança. O apóstolo Paulo está preocupado com isso e eu estou preocupado com isso porque eu quero que vocês se tornem pessoas maduras. Eu vou mostrar como a passagem do bastão é prova da apostolicidade da igreja. Veja só, Paulo nesse texto faz uma coisa que nos parece muito estranha, assim. Nós não falamos desse jeito. Ele começa a se mostrar como exemplo. Não parece muito humilde eu chegar e falar assim, façam como eu fiz, tá?
Façam como eu fiz, eu quero mostrar aqui para vocês como é que tem que ser feito, olhem para mim. Isso parece tão soberbo, não é? Mas a gente precisa entender o contexto de Atos e do ministério apostólico de Paulo, ao mesmo tempo que entender a sua função. Então presta atenção. Primeiro, existe um aspecto apologético no qual Paulo vive se defendendo de acusadores contra o seu apostolado. Em várias das igrejas onde Paulo trabalhou, surgiram falsos mestres que queriam desacreditar o ministério do apóstolo Paulo. Então, ele não se apresenta como exemplo de forma soberba. O que está acontecendo aqui provavelmente é uma defesa de acusadores, que é comum em Atos. Atos está repleto de discursos de defesa. Lucas tem uma agenda quando ele conta essa história. Ele quer mostrar como os cristãos que são acusados injustamente por aqueles que não conhecem o cristianismo, precisam conhecer a história da igreja de Jesus. Então ele faz apologética nos discursos, em vários dos sermões em Atos. Mas também existe uma outra coisa que a gente tem que entender aqui. Ser líder necessariamente significa ser modelo. Não dá para fugir disso. Liderança precisa ser modelo. A gente não é pai, por exemplo, dos nossos filhos assim: filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não é? A gente sabe que isso é impróprio. Até quem não conhece a palavra de Deus sabe que isso é impróprio. Por quê? Porque inevitavelmente quem lidera precisa assumir uma posição, uma postura de modelo. Por isso que Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Liderança é isso. E Paulo se mostra assim. Ele se mostra exemplar na postura e no ensino. Postura e ensino são duas grandes áreas do que o presbítero tem que ser, de acordo com 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3 fala de qualidades ligadas à conduta e qualidades ligadas a dons, e um deles é o ensino. E Paulo se mostra exemplar nas duas coisas, na postura e no ensino. Por exemplo, na postura, o que ele fez que é tão extraordinário? Ele se mostra uma pessoa humilde. E humildade, nessa época, não era uma virtude. Humildade era coisa própria de escravo. Não era visto positivamente. Inclusive é legal que você saiba disso. Hoje, se a nossa cultura fala sobre humildade, isso é herança do cristianismo. Porque a cultura grega abominava humildade. Humildade não era uma das virtudes aristotélicas. Se você gosta de filosofia, ética, a Nicômaco não tem humildade como uma virtude. Isso é coisa de escravo. E Paulo se chama de servo do Senhor. É isso mesmo que ele é. Se alguém falasse assim, isso é coisa de escravo, ele diria, exatamente, ao seu dispor. Mas ele é humilde. Sua postura é humilde. Além disso, sofrida. Olha o verso 19. Servir ao Senhor, servir aqui é escravo mesmo. Servir ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Ele muitas vezes sofreu na mão dos judeus, muitas vezes. Paulo era alguém, uma vez eu ouvi um pregador falar uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim, Paulo quando chegava numa cidade, primeiro ele procurava a sinagoga, depois ele procurava a prisão, porque era onde ele ia parar, inevitavelmente. Porque parece que ele sempre fazia um estágiozinho na prisão da cidade. Não demorava muito para criar confusão e alguém lançá-lo no cárcere, não é? Então Paulo sofreu muito na questão da pregação do evangelho. E ainda assim, isso faz parte da sua postura de modelo. Ela é uma postura ousada. Olha o verso 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Paulo não falava assim, pessoal, eu vou falar de ressurreição, mas ressurreição não vai colar em público, ensino para vocês em casa. Que nada, ele falou no Areópago, e foi expulso de lá. Tinha lugares que ele falava de tal forma que as pessoas queriam apedrejá-lo. Ele fez isso em público, ele fez isso de casa em casa, com ousadia e sem distinção. Versículo 21 fala que ele testificou tanto a judeus como a gregos. E como é que o seu ensino foi exemplar? Foi incisivo, falando de arrependimento e fé, não titubeando, e holístico. Nos versos 25 a 27 ele fala assim, Deus sabe que eu não tenho culpa de alguma coisa que não ter sido ensinado para vocês, porque eu ensinei todo o conselho de Deus para vocês. Versículo 27. Eu ensinei todo o conselho de Deus, eu expus toda a palavra de Deus. É assim que ele se coloca. Ele é um
um líder que ama a igreja. E ele está assumindo esse papel de modelo por amor à igreja. Isso fica muito claro. Fica muito claro porque o amor de Paulo pela igreja é mostrado na forma como ele está disposto a ir para Jerusalém, mesmo sabendo que corre perigos. O nosso texto fala disso. E ele está se desmanchando diante dos presbíteros de Éfeso, porque ele os ama. Em meio a lágrimas, fez isso no passado, estava fazendo naquele momento também. Ele amava sem distinção. E os presbíteros corresponderam quando se despediram de Paulo. O texto fala que eles o beijavam, mas na verdade o verbo grego está no presente. Isso significa que eles o beijaram constantemente. Tipo assim, não acredito que ele vai embora. Nós não vamos ver mais esse homem. O carinho, o afeto entre eles era extraordinário. Porque Paulo havia amado a eles dessa forma desprendida. Paulo havia se doado para eles. Veja a liderança servil do apóstolo Paulo. Olha que bonito. Ele fala, ele chama os presbíteros. A palavra presbítero se refere a alguém que é ancião. Mais tarde ele diz, o Espírito lhes constituiu bispos. Bispo é a ideia de supervisor. Não está falando de coisas diferentes. Na verdade, a história da igreja é que posteriormente vai fazer divisão entre esses cargos. Mas na época do Novo Testamento, eles eram nomes diferentes para a mesma função. Eram os homens que lideravam espiritualmente a igreja, e eles tinham tanto função de serem maduros, é isso que a palavra presbítero significa, ele é maduro, e ele é supervisor, é alguém que fica investigando no sentido de protegendo o rebanho. O mesmo ofício de quem alimenta e vigia contra os perigos que cercam o rebanho. Por isso que o versículo 28, que é um dos versos mais bonitos desse texto, fala: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou, para pastorearem a igreja de Deus. Cuidem, pastoreiem, é isso que vocês têm que fazer. E aí vai mostrar depois os perigos que eles têm que vigiar, né? A analogia do rebanho para a igreja aparece muito nas escrituras, você sabe disso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós lemos Ezequiel 34 na liturgia. Jesus fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ela é usada várias vezes na escritura, e ela revela algumas coisas acerca dos cuidados que Deus tem que ter para conosco. Eu já disse isso antes e vou repetir aqui: quando Deus chama você e eu de ovelha, não está chamando a gente de coisa bonitinha, aquela coisa fofinha que a gente conta na hora de querer dormir. Não é isso que é ovelha na Bíblia. Ovelha na Bíblia é um bicho que não tem independência. Ele é totalmente carente de cuidado. Ele é tão topeira que ele é capaz de se machucar sozinho. Ele precisa do pastor para ele não se ferir. De tão dependente que é esse bicho. Então, quando Deus compara o seu povo ao rebanho, Deus está falando: vocês precisam de cuidados. Vocês precisam de cuidados. Ovelha é assim mesmo. Ovelha é um bicho necessitado de cuidados. Mas, ao fazer isso, Deus está provendo esse carinho. Por isso que no nosso texto fala pastorear a igreja. Por que às vezes dá preguiça de cuidar de gente dodói. Eu sou pecador. E os meus irmãos presbíteros também. Crente dodói dá trabalho. Às vezes dá vontade de deixar na geladeira assim. Aquela pessoa que fala assim: ai, ninguém cuida de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Cansa, porque a gente é pecador. Mas aí o Senhor nos lembra que pastorear é uma responsabilidade que é equivalente ao custo dela. A gente cuida de alguma coisa proporcionalmente ao quanto ela custou, não é? Quando uma coisa é muito cara, você cuida muito bem, pois a igreja foi comprada com o sangue de Deus. Ela custa muito, muito caro. Por isso que pastoreá-la não é brincadeira. Ela precisa ser cuidada, e ela é cuidada porque ela custou muito. O amor nos conduz a nos desgastar por ela. Paulo falou: tantas vezes eu servi com lágrimas. No versículo 31 ele fala assim: não cessei de advertir cada um de vocês noite e dia com lágrimas. Deus sabe que eu fiz isso. E ele se desgastava pela igreja. Em 2 Coríntios 12 ele fala isso. Ele se desgastava pela igreja. Bem, o que isso nos ensina? Discipular é ensinar todas as coisas ditas por Cristo.
Discipulado não é uma coisa fácil de fazer. Às vezes as igrejas têm a impressão de que depois que passa por catecúmenos, a gente vai para a sala B, introdução 2. Né? Onde é que é? E normalmente o nome que é dado nas igrejas é discipulado. Aí você faz lá um curso rapidinho e tal, depois você termina e virou discípulo. Não, não é simples assim. Porque quando Jesus falou de fazer discípulos, ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. É muita coisa. E não é só saber, é guardar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Isso é fazer discípulo. Então, fazer discípulo é uma tarefa árdua, longa, de vida inteira. Missão não é só ter mais conversões, mas surgimento de mais discipuladores. Quando é que a igreja se mostra forte, e eu quero encorajar vocês a pensarem assim, é quando a gente tem mais pessoas treinando mais pessoas. A aliança pode ficar bem grande, pode, mas cheia de gente mamando uma madeira antes do que dando papinha para outro. E a nossa maturidade vai ser mostrada quando nós começarmos a dar comidinha para outros, a fortalecermos outros, isto é, a treinarmos outros. Isso é parte da missão da igreja. Então, a passagem do bastão sempre foi e continua sendo prova da saúde da igreja. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Salmo 78. 2 Timóteo 2:2. Timóteo, encontra homens idôneos e transmite-lhes o ensino que eu tenho ensinado. A ideia é que todas as vezes que você faz isso, você mostra o cuidado de Deus para com a igreja. A igreja dos apóstolos não permaneceu sempre com os apóstolos. Os apóstolos se foram. Você imagina você ter Paulo lá ensinando um monte de coisa, falando: então, eu tive com o próprio Jesus, ele se mostrou a mim, ele me ensinou algumas coisas. Paulo, conta pra gente. Aí Paulo falou assim: agora eu vou embora, vocês nunca mais vão viver. Não, como é que a gente vai sobreviver sem você, Paulo? Mas a prova de que a igreja é de Cristo, que ela é guiada pelo Espírito de Deus, é de que a igreja dos apóstolos continua saudável mesmo sem os apóstolos. Quando novos líderes bíblicos vão surgindo. E eu espero, e nós temos que esperar a mesma coisa para a aliança. Quando novos líderes vão surgindo, é sinônimo que Deus tem tratado a igreja e ela tem sido saudável. Sucessão de liderança é prova da sua apostolicidade. Como eu disse antes, eu vou repetir. A apostolicidade da igreja não se comprova quando líderes continuam permanecendo líderes, mas quando a igreja continua no ensino apostólico, mesmo com diferentes líderes. Aí ela é apostólica. Não só uma pessoa ensinando o ensino dos apóstolos, mas várias pessoas continuando o ensino dos apóstolos. Aí sim ela é uma igreja apostólica. E é o que a gente espera continue acontecendo na aliança. Por último, a direção do Espírito Santo. Como é que o Espírito às vezes nos surpreende? Eu vou chamar de direção estranha, porque às vezes o Espírito faz algumas coisas que a gente não entende. Por exemplo, tem momentos em Atos que Paulo é impedido de pregar. Diz assim que o Espírito de Deus impediu Paulo de pregar em tal lugar. Fala assim: é sério, Senhor? Se fosse comprar um carro que não precisa comprar, que é muito dinheiro gasto, eu entendo. Mas de pregar o Evangelho? Mas Deus não faz isso sem razão, sem propósito. Os seus planos iriam direcionar Paulo a pregar em outro lugar. É isso que Deus estava conduzindo ele a fazer. A mesma coisa acontece no nosso texto. Versículo 22 e 23, acompanhe. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos se esperam. Diz assim: gente, eu estou indo para Jerusalém, eu não sei o que me espera lá. Eu sei que Deus tem me mostrado que sempre que eu apareço num lugar, tem prisão, tem sofrimento. Mas eu estou indo para lá. Ô Paulo, fica aqui. Pode ser pastor, pode cuidar das nossas igrejas. Você pode ser um pastor mor, pensa bem. Faz assim, ó, um pastor para cada localidade e você ser um pastor mor. Olha que legal. Você vai ser o mega pastor de Éfeso. Fica aqui com nós. Fica. Mas Paulo falou assim: eu estou compelido pelo Espírito. É estranho isso. É estranho isso. Como é que ele podia estar compelido a ir para um lugar que provavelmente ele sofreria? Eu creio que Paulo não é movido por subjetivismo espiritual.
Tem pessoas que entendem a direção do Espírito como sendo, eu senti, Deus está falando comigo. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Paulo sabe muito bem o que ele tem que fazer. Ele é compelido por causa da palavra que nele foi fincada. Por exemplo, mais adiante no texto, você entende por que ele tem que ir para Jerusalém. Olha o que ele diz no versículo 35. Ele fala assim: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. E os Jerusalém estavam fracos, por isso que ele precisava ir para Jerusalém. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Esse não é um texto dos evangelhos, esse texto não está lá. Não acha em nenhum lugar dos evangelhos. Mas faz parte de alguns ditos que aparecem na Bíblia, de algumas coisas que Jesus disse, que nem sempre foram incluídos na história. Cada um que conta a história, conta com um recorte. E aqui Paulo lembra uma outra coisa. Jesus falou, e as pessoas provavelmente sabiam. Você lembra que Jesus disse que melhor é dar do que receber? Paulo está ensinando para eles que ele está sendo compelido pela palavra de Cristo a ir a Jerusalém. Então ele vai a Jerusalém não porque ele sentiu um calorzinho no peito, não porque o Espírito mostrou ele num sonho, mas especificamente porque Jesus lhe ensinou que melhor é dar do que receber. Eu coloquei aqui no slide, ele vai a Jerusalém porque aprendeu que melhor do que receber é se doar, é se desgastar. Versículo 24, ele fala assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu não me importo se eu morrer lá, não me importo, contanto que eu termine a minha carreira, eu complete a minha missão. Versículos 33 e 34 ele falou assim: vocês sabem que eu nunca precisei do sustento de vocês. Paulo fala, nunca precisei. Na verdade eu fiz isso de propósito, para vocês entenderem o que Jesus me ensinou. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está ensinando à igreja de Éfeso a importância da gente ficar fincado na direção do Espírito na palavra. Por isso que um dos textos, um dos versos que mais me chamou a atenção para eu pregar nessa manhã foi o verso 32. Paulo não fica colocando nada subjetivo a não ser a palavra de Cristo. Por isso que ele diz assim: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Que palavra bonita. Que palavra bonita. Paulo podia dizer assim: gente, espero que Deus levante aí um sucessor, não sei como é que vai ser. Nada disso. A igreja é de Deus, a palavra de Deus eles têm, e ele sabe que isso é suficiente para fazê-los ser edificados, para receberem herança. Então o que ele faz? Ele diz assim: eu vou colocar vocês diante de Deus, eu entrego vocês ao Senhor. O Espírito Santo tem dirigido a vocês, e Ele continuará dirigindo a vocês. Eu os entrego ao Senhor e à sua palavra. Que bonito. Paulo está colocando eles diante de Deus. Ele não mais tem tempo com eles, mas ele sabe que isso é suficiente. Como é que o Espírito guia a igreja, e a nossa igreja em especial? Somos guiados pelo Espírito quando vivemos em santidade e amor para com irmãos. Gálatas fala de ser guiado pelo Espírito. E Paulo não foi persuadido a desistir de Jerusalém, mesmo quando um profeta disse que ele seria preso. Mas por quê? Por causa do amor a Cristo e a sua igreja. No capítulo 21, versos 12 a 14, quando a profecia sai, Ágabo, o profeta diz: Paulo, você vai ser preso, você vai sofrer, assim que chegar em Jerusalém vão prender você. E aí o texto diz assim: quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Aí o texto termina assim: como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Paulo, ele se desgasta pela igreja, e ele sai da igreja de Éfeso e não mais volta, porque ele quer servir em Jerusalém. E se Deus der a oportunidade de sair de Jerusalém, de ir para a Espanha, esse era o grande sonho que ele não conseguiu concretizar. Mas ele queria se desgastar. Nossos próximos passos precisam ser dados por amor a Deus e calcados na palavra. O que eu quero dizer com isso é:
O que acontecer com a aliança nos próximos anos de vida precisa sempre ser um direcionamento de Deus, nunca subjetivo, mas sempre fincado no santo livro. É assim que o Espírito nos guia, é assim que a gente abre congregação, é assim que a gente divide a igreja se necessário for, vocês vão para lá, vocês vão para lá. É assim que a gente começa novos trabalhos, é assim que a gente experimenta crescimento, sempre guiados pelos princípios da palavra. O que me fez em particular vir a Limeira, eu creio, foi direção do Espírito. E eu me alegro sem medida de um dia ter aceitado vir para cá. Eu creio que o que está me movendo a encerrar esse ciclo também seja a direção do Espírito, por mais dolorido que seja. E é bom que a gente entenda assim, porque isso não é sentimento subjetivo, não pode só ser eu sentir, mas tem que ser sempre movido por senso de missão, sempre. Nós sempre somos dirigidos pelo Senhor e pela sua palavra a cumprir a sua missão. Eu espero que a aliança seja exemplar nisso, sempre disposta a cumprir a sua missão, calcada na palavra de Cristo. Eu quero orar por nós e por vocês, para que Deus nos dê anos de crescimento, anos de sucessão de liderança, anos de direção do Espírito, sempre calcados na palavra. Vamos orar. Senhor, a igreja tem 6 anos de vida, de organização, na verdade, e isso é pouco, mas já é o suficiente para nós experimentarmos o teu cuidado para conosco. O Senhor tem sido tão bom. O Senhor foi tão bom para com a minha família, de ter nos trazido para cá e nos dado a alegria de ver essa igreja crescer. E de tantas outras famílias que também estiveram no começo e viram esse crescimento. Senhor, muito obrigado por essa alegria. Pela forma como o Senhor nos fez ver vidas sendo transformadas, tiradas das trevas para a luz. De ver gente faminta chegando de lugares distantes e sendo agraciadas pela pregação da tua palavra que sustenta e que sacia a nossa sede. Obrigado pelo crescimento e pela maturidade de tantas pessoas que têm estado conosco. Como é bom vermos pessoas que eram novas na fé, que têm sido amadurecidas na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ó Pai, são tantas as alegrias que nós temos que te render graças o tempo todo. E agora que nós temos a oportunidade de nos despedir por algum tempo, dá-nos a alegria de saber que nós sempre estaremos unidos pelo amor de Jesus Cristo. Dá-nos a alegria de reconhecer isso e de esperar que a tua igreja continue a crescer sob a liderança do Supremo Pastor e sobre a direção do seu Espírito. Pedimos que o Senhor nunca nos desampare, sempre esteja com o seu povo e não nos deixe desviar do bom e santo caminho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.